Levítico capítulo 27. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Versículo 28. Os votos e os dízimos constituem a parte final desta coleção de normas estabelecida por Deus, conhecida como Código de Santidade. O voto consistia em uma espécie de acordo do homem diretamente com Deus, visando o favor divino, a fim de alcançar uma determinada bênção. Ana, por exemplo, fez um voto com o Senhor, prometendo dedicar seu primeiro filho exclusivamente a serviço dele, caso ele lhe abrisse a madre. Voto este que cumpriu ao entregar o menino Samuel aos cuidados do sacerdote Eli, ainda em tenra idade. Fazer um voto a Deus implicava um sagrado compromisso que culminava em uma oferta específica que era levada ao santuário pelo votante. O voto implicava compromisso, gratidão e plena confiança na provisão divina. Conforme o sábio Salomão, melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. O dízimo, por sua vez, foi estabelecido como uma prova de fidelidade e antídoto contra a avareza e o egoísmo. Ao separar todas as dízimas da terra e entregá-las aos sacerdotes, os adoradores eram levados ao consciencioso entendimento de que tudo o que tinham era fruto da bênção de Deus, e devolver a 10ª parte era muito pouco à vista da abundância de que desfrutavam na terra que o Senhor lhes havia dado por herança, mas o suficiente para lhes provar a fidelidade para com o doador divino. Enquanto o sistema de ofertas não possui uma porcentagem específica, o dízimo coloca todos os fiéis em pé de igualdade. Para Deus, não importa se você devolve o dízimo de um salário mínimo ou de uma grande fortuna. Aquele que é o dono do ouro e da prata, Ageu capítulo 2, versículo 8, não precisa do nosso dinheiro. Nós, porém, precisamos dizimar, sendo este o método mais eficaz de declararmos ao Senhor que nós confiamos nele como nosso provedor e mantenedor. Infelizmente, muitos transformaram esse assunto em uma forma de enriquecimento fácil. A famosa teologia da prosperidade tem conquistado multidões de seguidores, atraídos pela promessa da abundância de recursos. Através de discursos criativos e apelativos, líderes espirituais reúnem milhares de pessoas e muitas delas deixam em seus lugares de culto as economias de toda uma vida. Pedro já havia nos advertido com relação a esse engano. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Por outro lado, não há sociedade mais próspera do que aquela estabelecida entre o homem e Deus, onde o sócio majoritário só nos pede o mínimo, enquanto nos promete o máximo de lucro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias capítulo 3, versículo 10. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas não é uma questão material, mas espiritual, e faz parte da nossa adoração ao Senhor. O mesmo Deus que declara: não furtarás, Êxodo capítulo 20, versículo 15, é o mesmo que não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6, e que continua a advertir o seu povo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Se fazer um voto ou juramento ao Senhor e não cumprir constitui uma grave ofensa, imagine usufruir de dinheiro roubado.
Lembremos do exemplo de Ananias e Safira, que pela cobiça levaram ao Senhor uma oferta mentirosa. Leia Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. Ao devolvermos ao Senhor com inteireza de coração parte dos recursos que Ele mesmo nos deu, o Espírito Santo nos concede mais da fidelidade de seu fruto e menos nos apegamos às coisas deste mundo. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Há bênção e verdadeira felicidade em fazer a vontade de Deus, amados. Que a nossa vida e os nossos bens declarem que tudo o que somos e o que temos pertencem ao Senhor. Que possamos dar ouvidos às palavras do nosso resgatador. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Oremos, amados. Pai querido, nós te agradecemos pela bênção do estudo de mais um livro da tua santa palavra. Que todas as advertências, repreensões e que todo o ensino tenham sido para nós como espada de dois gumes, dividindo a nossa vida em antes e depois de Levítico. Senhor, reconhecemos a importância deste livro, não apenas como um guia seguro para o antigo Israel, mas também para nós, que vivemos nos últimos dias deste mundo de pecado. Ó Senhor, que perseveremos em ser santificados pela verdade. Depositamos em Tuas mãos tudo o que temos e somos, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis servos de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.